Boa noite, segunda-feira, 22 de fevereiro. Recebemos no estúdio a psicóloga Ana Paula Correia. Ela conversa com a gente sobre os impactos na rotina familiar do projeto de lei que amplia a licença paternidade. Pais passariam a ter 20 dias de licença. O projeto, aprovado no Senado, ainda precisa ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Hábitos que causam dores nas costas. Você vai aprender a se livrar deles e a ganhar mais qualidade de vida. A chegada de um recém-nascido muda completamente a vida de um casal. Nesse momento, quanto mais tempo os pais conseguirem passar juntos com o bebê, melhor. É o que prevê o Marco Legal da Primeira Infância, um projeto aprovado pelo Senado que aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff. Entre os tópicos, o projeto propõe a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias. Para poder ficar mais tempo com a filha recém-nascida, o Márcio resolveu tirar férias do trabalho na época em que ela estava para nascer. Na opinião dele, o ideal seria uma licença paternidade maior do que os 5 dias a que os pais têm direito hoje. Se eu tivesse os 20 dias que seja, eu acho que eu não precisaria ter tirado as férias, solicitado as férias, poderia ter pegado as férias em uma outra ocasião, planejado também, né? Então acho que ficaria melhor. E eu acredito que assim, eu penso, opinião minha, que poderia ser até 30 dias. Ficaria um prazo melhor. E não é só para ajudar a mãe que a presença do pai é necessária em casa. Com 7 dias já tem pediatra para marcar, então volta a trabalhar, já tem que pedir para sair de novo para poder levar ao retorno no pediatra e começar as consultas, né? Com o objetivo de suprir a necessidade do bebê nos primeiros dias de vida, o Senado aprovou o projeto que institui o Marco Legal da Primeira Infância. Um dos tópicos desse marco é permitir que as empresas ampliem de 5 para 20 dias a duração da licença paternidade. Para esse advogado, se o projeto for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, os pais vão ganhar mais um benefício quanto aos direitos trabalhistas. Com certeza isso é importante porque é o marco da infância que eles querem criar, que os pais passem o maior tempo possível com seus filhos, para que eles cresçam dentro do ambiente familiar e possa ter esse cuidado inicial que venha colaborar, inclusive, com o indivíduo melhor, seja na área trabalhista como um cidadão para o país como um todo. Isso eu entendo que é um benefício que vai trazer um ganho para o empregador a partir do momento que essa pessoa está estabilizada e sem preocupações com as crianças que estão no seu lar, porque elas já tiveram, dentro desse período que é mínimo, mas que já tiveram uma atenção maior para que dê continuidade na sua vida normal. Apesar disso, nem todas as empresas brasileiras poderão aderir à nova licença, já que ela está atrelada ao programa Empresa Cidadã. Regulamentada pelo governo em 2010, atualmente esse programa possibilita que empresas privadas ampliem a licença maternidade de 4 para até 6 meses. Para isso, o total da remuneração dos funcionários em licença pode ser deduzido dos impostos federais. Durante a licença, pais e mães não podem exercer qualquer atividade remunerada e a criança precisa ser mantida sob os cuidados deles. Se as regras forem descumpridas, os funcionários perdem o direito à prorrogação. Ela condiciona a empresa participar do sistema de empresa cidadã, onde ela vai ter que ter um lucro real para que ela possa aplicar essa nova norma para que os pais dessas crianças possam ter essa extensão de 20 dias da licença paternidade. Em a empresa não estando nessa condição tributária, não vai existir a condição dele requerer e ver isso concretizado. Portanto, para que a empresa possa dar essa condição, ela vai ter que estar participando desse programa Empresa Cidadã. Esse tipo de benefício colaboraria bastante com o dia a dia do Rodolfo e da Érica, que acabaram de ter a primeira filha. A Luíse nasceu com icterícia, um problema que deixa a pele e os olhos do bebê amarelados. Por causa disso, ela precisou permanecer no hospital por 4 dias fazendo fototerapia. Nesse período, o Rodolfo nem conseguiu aproveitar direito a companhia da filha. Nesses casos, a licença paternidade estendida faria ainda mais diferença. A gente não espera que vai ficar, né? Esses dias assim, que nem aconteceu dela ficar. Aí, se tivesse os 20 dias, seria melhor, né? Que nem a gente perdeu, eu perdi o quê?
4 dias, né? Praticamente. O tempo mudou bastante no fim de semana. O aumento da nebulosidade e a chuva baixaram um pouco as temperaturas. Vamos saber agora até quando no boletim do IPMET. Teremos previsão de chuva nesta segunda-feira, na terça e na quarta também. Já quinta e sexta-feira vamos ter uma trégua e as temperaturas voltam a subir novamente com pouca chance de chuva. Essa é uma chuva mais tranquila, que nós chamamos de stratiforme. É uma chuva, ela é mais contínua, não tem muita intensidade, a maioria dela é entre fraca e moderada, mas pode passar o dia inteiro chuviscando, por exemplo. Um dos fatores que faz com que a temperatura não cresça, a inibição do crescimento da temperatura, é a chuva. Como a previsão de chuva para segunda, terça e quarta-feira, então é natural que a temperatura não se eleve tanto. O tempo segue instável e chove em várias regiões do estado de São Paulo. Em Bauru, essas condições se mantêm e pode chover a qualquer hora entre hoje e amanhã. Neste momento, a umidade do ar está em 79%. A velocidade dos ventos é baixa, 4 km por hora. Hoje a mínima registrada foi 21 e a máxima 28 graus. Para amanhã, as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. A seguir, a gente volta a falar sobre a ampliação da licença paternidade. Recebemos no estúdio a psicóloga Ana Paula Correia, que comenta os impactos dessa mudança na rotina familiar. Então fique ligado que nosso intervalo é bem rapidinho. Voltamos e a gente continua a falar sobre a ampliação da licença paternidade. Recebemos no estúdio a psicóloga Ana Paula Correia. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigada por sua vinda aqui ao Unesp Notícias. Imagina, obrigada a vocês. Ana Paula, no bloco anterior, nós vimos que 2 pais que participaram da reportagem falaram sobre a vontade, né, de ter mais dias para passar com os filhos recém-nascidos. Por que esse período é importante? É importantíssimo, assim, várias pesquisas já demonstram e comprovam essa importância no desenvolvimento da criança, né, a função paterna. Então, desde a questão emocional, dessa criança se tornar uma pessoa mais autoconfiante, mais segura, até mesmo o desenvolvimento cognitivo, para um desenvolvimento na aprendizagem posteriormente, como ser humano, profissional e tudo mais. Além disso, tem a questão da relação conjugal, que ajuda bastante, e da relação familiar como um todo, né? Então, desde a questão do pré-natal, a importância do pai já é imprescindível. Então já começa já começa antes, exatamente. No pré-natal, a mulher ela fica mais segura se está com um parceiro junto, né? Para tirar dúvidas, se sente mais acolhida e menos ansiosa de forma geral. Felizmente, a gente tem visto em grupos de pais, né, grupos de gestantes, os pais mais participativos, uma presença mais ativa, de fato, tirando dúvidas, fazendo comentários, enfim. E na questão do parto também tem pesquisas que já mostram quanto facilita o parto para a mulher, diminuindo também a ansiedade, dando segurança, o pai junto, uma presença não mais visto como um coadjuvante, mas sim participante mesmo no processo do parto, né? Então, para aquele pai que se sente mais confortável, ele é convidado para cortar um cordão umbilical, para segurar mesmo a parceira no momento do parto, dando força, estrutura, aconchego, né? Então, isso interfere até nos níveis de anestésicos que são usados, a mulher fica mais confiante, menos ansiosa, mais tolerante à dor e tudo mais. E no período do puerpério, né, acho que a fase assim, mais complexa, nos primeiros 3 meses, principalmente, o pai ele também tem um sono prejudicado junto com a mãe, né? Ele também está cheio de dúvidas, cheio de incertezas, querendo participar, querendo aprender, né? Como trocar uma fralda, dar um banho, dar o suporte. Mas a gente precisa, né? As empresas precisam começar a ter essa consciência maior de dar um suporte, de fato, para esse pai poder, aquele que quer ser participativo, ele ter condições para isso, né? E dividir essas tarefas nesse momento, né? Principalmente nesses primeiros 3 meses, ajuda o casal a construir uma nova rotina? Você falou disso um pouquinho, né, na primeira pergunta. Como que ajuda nessa rotina?
torna ela mais fácil? O que acontece? Sim. A divisão de tarefas mesmo. Além da questão emocional do suporte, né, da parceria, é divisão de tarefas. Então, no momento da amamentação, por exemplo, que a gente tanto incentiva, né, as mães a amamentarem, mas ela precisa também ter uma estrutura, uma condição favorável para isso. E o homem, o parceiro, o pai, quando ele está em casa podendo dar esse suporte, desde as questões de oferecer água para essa mulher que precisa se hidratar bastante, dele ajudar nas tarefas domésticas, né, das questões práticas, da alimentação, da limpeza da casa, do cuidado de outros filhos, caso o casal já tenha outros filhos. Então, toda essa estrutura ajuda muito a mulher a se sentir segura e que tenha condições de ter tempo, disposição, porque é um processo que exige toda uma atenção e tem até um desgaste físico mesmo da mulher, então ela precisa de ajuda. Então, libera a mulher dessas atividades para ela conseguir dar mais atenção. Exato. Né? Antigamente, a gente tinha estruturas familiares maiores em que parentes, né, os avós, primos, tios ajudavam muito a mulher. Hoje em dia, a gente vê famílias, às vezes, menores, né, em que, às vezes, o casal está sozinho na cidade, não tem ajuda de familiares, então, um precisa se apoiar muito no outro, ajudar muito o outro para que as coisas caminhem bem e essa relação continue boa. E a gente pode dizer que é nesse momento que eles acabam se tornando pais mesmo, né? Se são pais de primeira viagem, por exemplo, são nesses primeiros meses que aflora esse sentimento. Exatamente. A questão até do vínculo, as pessoas falam muito do instinto, né, materno, instinto paterno. Na verdade, esse vínculo afetivo ele é construído com o tempo, gradativamente. Então, não é logo de cara que às vezes você tem um afeto com o bebê. Às vezes tem uma relação de estranhamento, tudo é muito novo, tem a questão hormonal, no caso da mulher, interferindo. E para o pai também. É um serzinho assim, que para ele agora é concreto, mas durante 9 meses ele estava apenas na barriga da mãe, né? Então, ele precisa construir esse vínculo na prática, no dia a dia, no contato mesmo com o bebê, inclusive para se sentir mais seguro para cuidar do bebê. Para esse pai que não consegue ter esse momento logo nos primeiros meses, porque voltou a trabalhar, né? Existe uma forma de recuperar isso em algum momento? O que é possível fazer? Sim. De modo geral, quando termina a licença, traz uma segurança, uma ansiedade, tanto com o pai quanto com a mãe, né? Eu costumo dizer que a questão do tempo cronológico é uma coisa, né? O tempo, de fato, do afeto, da qualidade do tempo é outra questão. Então, para os pais que têm pouco tempo para cuidar da criança, estar com a criança, brincar e tudo mais, a gente orienta que seja um tempo de qualidade, mesmo que seja pouco tempo em horas, mas que seja um tempo dedicado, de fato, a uma atenção plena ali ao bebê, a ajuda para a mãe e tudo mais. Atividades que estimulem cada vez mais essa proximidade entre pais e filhos. Isso, exatamente. Até os 6 meses, o bebê ainda é muito vinculado com a mãe, na simbiose, que a gente chama, né? Então, nesse período, ainda assim, ele está muito conectado. Para o bebê, só existe a mãe é uma extensão dele, inclusive, né? A partir desse momento, dos 6 meses até 1 ano, o bebê já compreende a tríade, né? Do pai, mãe e o bebê. Então, é importantíssimo que o pai intervenha nesse momento, né? Como estruturando mesmo já para a família e colocando limites para essa criança, né? Depois, futuramente também, é o pai que vai trazer o limite de, olha, a mamãe não é só sua, né? Você não pode dormir na cama com a gente, você tem o seu espaço, né? Claro que cada situação é única, né? A orientação vai depender de cada caso, mas de modo geral, o pai é que vai trazer essa questão muito forte do limite para romper essa simbiose. A simbiose é importantíssima, mas chega um momento que é preciso ser rompida e o pai tem uma função primordial nisso. Fora na questão do afeto, das brincadeiras, a brincadeira do pai é diferente da brincadeira da mãe, estimula outros aspectos do desenvolvimento da criança e tudo mais, né? Ana Paula, muito obrigada por todas essas informações e pela sua presença aqui hoje com a gente. Imagina. Eu estou torcendo muito, né, para que seja aprovado, porque eu acho que, assim, é um ganho. A gente, se for comparar com outros países, a gente está bem atrasado em relação a isso. Outros países têm já um incentivo muito maior. E queria só ressaltar também que as mães que não têm um pai presente, participativo, que essa função paterna pode ser exercida por outras pessoas, né? Por exemplo, um avô, figuras masculinas. Exatamente, um avô, um tio, um amigo da família. Importante é dar abertura, que a mãe dê abertura para esse pai entrar.
Tá também. ótimo, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência, você costuma ter dores nas costas no fim do dia? Nós vamos mostrar que mudanças no local de trabalho podem trazer melhoras. Então fique ligado, voltamos já já. A Prefeitura realiza até o dia 31 de março o recadastramento de servidores ativos, aposentados ou pensionistas que recebem o benefício para filhos com deficiência. Quem não fizer essa atualização do cadastro pode ter o benefício suspenso. Os servidores devem entregar toda a documentação exigida na seção de serviço social da Prefeitura, na Rua Marcondes Salgado, 245, e agendar um horário para atendimento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3227-5650. Nosso assunto agora é saúde. De acordo com dados do INSS, todos os anos, cerca de 100 mil brasileiros são afastados dos postos de trabalho por causa de dores nas costas. A boa notícia é que mudanças simples na rotina, no local de trabalho mesmo, podem fazer toda a diferença e melhorar a qualidade de vida. Nesta empresa, a ginástica laboral começa bem cedo. A fisioterapeuta coloca música ambiente e convida todos os funcionários para alongar. A série de exercícios é preparada para beneficiar cada parte do corpo. A atividade, realizada 3 vezes por semana, tem por objetivo ensinar os participantes a maneira correta de alongar. Assim, eles podem repetir os exercícios sempre que necessário. A ginástica laboral ajuda, por exemplo, a prevenir dores corporais resultantes das muitas horas que as pessoas passam sentadas em frente ao computador. A ginástica laboral ela pode ser feita em 3 momentos do trabalho, né? Ao início, no meio ou no final. É bom para isso, para dar uma aquecida, dar uma despertada no pessoal, e a gente normalmente trabalha as articulações e os músculos envolvidos para aquela atividade. Então, no caso aqui, como o pessoal está trabalhando sentado, né, e usa bastante membro superior, braços, mãos, aí a gente trabalhou mais coluna, para ficar sentado também, ombro, bastante dedos. Daiane conta que a melhora no corpo é notória sempre que participa da atividade. Isso traz até mais disposição para iniciar o trabalho. A gente levanta do lugar onde você fica muito tempo sentado, numa posição que muitas vezes passa a ser cansativa, e aí você já volta mais relaxado, é um momento que você consegue conversar com a pessoa que está do seu lado, fazer uma brincadeira, escutar uma musiquinha. Quando eu sento, eu já percebo que a mão ela não vai doer, mesmo quando ela vai embora, às vezes no período da tarde que você já está cansado, faço aquele exercício da mão, dou uma alongada, vira um pouco a coluna. Segundo a fisioterapeuta, o alongamento é simples e pode evitar um dos principais males que acometem os trabalhadores, as dores nas costas. Existe uma pressão maior sobre o disco intervertebral quando nós estamos sentados. Então, isso ajuda a estar aparecendo aí as dores. E também tem uma outra causa que seria quem trabalha com peso, né? As atividades aí que o pessoal trabalha muito, né? Fazendo descarga, carregamento de caminhão. Isso também acaba, né, trazendo dor nas costas, ou quem fica muito tempo em pé. Segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social, por ano, mais de 100 mil brasileiros são afastados do trabalho por motivo de dores nas costas. E o problema está em primeiro lugar no ranking das doenças incapacitantes para o trabalho. Além da ginástica laboral, a postura correta no posto de trabalho e os equipamentos adequados também contribuem para evitar possíveis lesões. Esse professor de segurança no trabalho explica que pequenas mudanças no dia a dia fazem muita diferença para o corpo. É importante que a cadeira seja uma cadeira ergonomicamente correta, com regulagem primeiramente da altura do assento. É importante que forme um ângulo de aproximadamente 90 graus entre o assento e as pernas dela. Se caso tenha dificuldade de encostar os pés no chão, aí faz necessário o apoio dos pés. Essa altura da tela tem que ser regulada para que a visão dela forme um horizonte aqui com o monitor. Tem esse apoio que é para o punho, para evitar qualquer tipo de flexão no punho que possa acarretar algum tipo de lesão por esforço repetitivo. E para quem não tem ginástica laboral no trabalho, a Tatiane, com a ajuda do Lucas, dá dicas de exercícios rápidos que ajudam a evitar as dores. Esse é muito importante, esse aqui faz no sentido contrário, né?
vai estar trabalhando bastante. Você pode fazer um aquecimentozinho também, para dar uma preparada na articulação, abrir e fechar os dedos. Depois tem outros exemplos aqui, caso vai pegar já ombro, cotovelo também. Esses de cervical, né? Aqui, do outro lado. Esses. Para cima. E olhando para baixo. O Lucas, que trabalha apenas 3 meses na empresa, leva as dicas a sério para evitar problemas no futuro. Tem episódios em parentes que tiveram esse problema, né? E é bom se prevenir justamente para não ficar conseguir continuar trabalhando, né? Às vezes uma dor que pode te impedir de trabalhar e pode impedir sua renda, enfim. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau!